Então, muito bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Então, estamos em mais um episódio aqui do Pode Fala HC. Então, hoje estamos aí no segundo episódio, então, falando sobre um tema essencial, né, que é a consciência negra. E juntamente, hoje a gente tem o carinha aqui do meu lado, o Mário, que entrou agora no projeto, né, Mário? E vai ser entrevistador. Agora eu vou passar a palavra para ele. Oi, gente, eu sou o Mário, eu tenho 13 anos, sou entrevistador do Pode Falar HC. Eu já queria receber nosso autor Flávio, né? Salve de palmas para ele. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu já quero começar com as perguntas. Doutor, para começar, né, queria que o senhor explicasse para nós qual que é a importância, conceito da consciência negra e por que ela é tão importante para nós aqui no Brasil. Então, primeiro obrigado pelo convite e agradecer o Gabriel e o Mário, que são seus entrevistadores aqui hoje. Então, primeiro, para falar do tema, eu queria explicar o que seria o dia, né, da consciência negra. Primeiro, por que escolher o dia 20 de novembro? Que o dia 20 de novembro é o dia da morte do Zumbi dos Palmares, que todo mundo já ouviu falar dele, que é um símbolo da luta antirracista, né? Porque ele era um líder um dos maiores quilombos aqui do Brasil. Então, por ele ser esse símbolo, né, essa figura histórica, escolheram ali a data do falecimento dele para ser o dia da consciência negra. Não só o dia 20 de novembro, mas se definiu que o mês de novembro é o dia da consciência negra. E o que seria essa consciência negra que se fala, né? Não tem um conceito assim definido, fechado, mas o que se pretendeu criando esse dia é criar um dia, um mês, né? Esse período para reflexão sobre essas as raízes, a cultura do povo negro, né? Não só isso, uma reflexão do passado, por exemplo, passando aqui no Brasil desde esse período da escravidão, onde majoritariamente os escravos eram do povo negro, né? Sobre o fim da escravidão, que é pouco refletido, né? Sobre o que aconteceu com o fim da escravidão. Se comemora ali o fim da escravidão, né? Mas não se analisa muito bem quais foram os reflexos disso, porque simplesmente ali se determinou que se encerrasse, proibisse a escravidão, mas não foram tomadas medidas ali para esse povo que estava escravizado, medidas de educação, moradia, trabalho para esse povo. Simplesmente era um povo que era escravizado, falou, agora vocês não são mais escravos. Mas não tinham direitos, né? Isso, e daí eles foram colocados numa situação de marginalidade, e isso tem reflexos até o dia de hoje, né? Então, esse período da consciência negra para refletir sobre esse passado, as raízes do povo negro, a cultura e essa luta antirracista desde esse período de escravidão, depois cessada a escravidão, essa luta por direitos, isso tudo para refletir, para compreender os problemas do presente, porque para a gente entender o racismo que existe atualmente, precisa conhecer o passado para entender como a gente chegou nesse ponto. E a partir disso, a gente entendeu o que precisa ser feito para superar. Então, em síntese, assim, o que seria consciência negra ou período de consciência negra é para isso, para refletir sobre essas lutas do passado, para compreender o presente e para ter uma perspectiva de futuro do que se fazer. Então, compreendo assim essa consciência negra como sendo isso. Certo, então foi muito bem falado, muito bem colocado, né, o que o senhor disse, né, porque para a gente entender um problema, a gente tem que começar da raiz dele, né, e isso não só falando da consciência negra, em qualquer problema, em qualquer situação que a gente vai envolver isso, a gente precisa entender a raiz do problema, por onde ele começou, entendeu? Então a gente precisa primeiro ir até a raiz do problema para depois, como podemos dizer, trilhar um caminho, né, para seguir, para achar uma solução, né? Porque é um tema realmente muito assim difícil de ser abordado, né? Porque mesmo assim, após, né, todo o passado escravocrata que o Brasil teve, tudo, e ainda a evolução que a sociedade teve, né, não só na questão, né, do racismo, mas também como a sociedade evoluiu, a questão do pensamento religioso, né, das relações sociais. Então, assim, a gente vê que ainda há muitos desafios, né? Há muitos desafios, assim, em a gente ter uma sociedade mais
digamos, aberta a essas diferenças e a entender esses problemas, que sim são problemas pertinentes, né? Então foi muito bem colocado, né? E a gente sempre entender o geral, né? Estudar o problema para seguir uma solução. Então agora, né, o senhor falou das leis ali, e falando em justiça, a gente sabe que existem algumas leis, né, para proteger a população negra. A gente queria fazer uma pergunta, né, já que o senhor é promotor, né? Qual é a principal legislação que garante esses direitos no Brasil e como que ela funciona na prática, então, né? O senhor que tem mais conhecimento nessa área poderia explicar para nós como que isso funciona, assim, como é que é esse processo? Você poderia explicar isso para a Sim. gente? Então, quanto às principais leis acerca do tema, eu podia citar a própria Constituição Federal, porque é a nossa norma mais importante, né? Todas as outras leis têm que respeitar essa norma que é a Constituição Federal. E é lá que está previsto os direitos fundamentais que balizam toda essa questão de igualdade, que reflete nessa questão do racismo. Podia citar também uma norma internacional que é a Convenção Interamericana contra o Racismo, que foi subscrita pelo Brasil e aceita com a mesma hierarquia de norma constitucional, ou seja, ela foi aceita pelo Brasil e colocada no mesmo patamar da Constituição. Então, são duas normas muito importantes, mas no plano assim prático, as duas leis que, vamos dizer assim, mais importantes seriam a lei que prevê os crimes de racismo. O que seria essa lei? Ela prevê condutas e são crimes, os crimes de racismo e a respectiva pena. Essas condutas que, se alguém praticar, ela responde por esse crime, pode receber uma pena, eventualmente até ser presa. Às vezes a pena não é tão alta, a pessoa não chega a ser presa, mas fica ali constando os maus antecedentes. Então, prevê essas condutas que todas, né, a gente fala assim, o crime de racismo, mas na verdade essa lei prevê várias condutas e todas elas são consideradas racismo. A que a gente está mais acostumado a ver é a questão da injúria racial, né? Os xingamentos se utilizando de cunho referente à cor, né? Então, configura a injúria racial, que é um dos crimes de racismo, mas prevê várias outras condutas. Por exemplo, um estabelecimento, a pessoa que tem um estabelecimento e não atende pessoas negras. Fala, não, aqui no meu restaurante eu não atendo pessoas negras. Isso aí é uma conduta tipificada lá como crime de racismo. Ou uma pessoa que, eu estou contratando aqui para uma vaga de emprego, mas eu só contrato pessoas brancas. Então, é uma conduta racista que é prevista ali como crime, entre outras. Então, essa é uma das leis mais importantes que prevê os crimes de racismo, né? A outra lei bem importante é o Estatuto da Igualdade Racial. Enquanto ali a lei dos crimes de racismo prevê essas condutas que são crimes e recebem uma sanção, aqui tem uma perspectiva diferente, que é prever medidas para superar essa questão do racismo. Então, enquanto a outra lei sanciona quem é racista, aqui é para prever medidas para a gente superar, com algumas... mas como ela é uma lei mais geral, ela prevê mais diretrizes para políticas públicas, prevê direcionamentos e algumas coisas ela é um pouco mais específica, criando algumas ações afirmativas. O que seriam ações afirmativas? São programas, medidas visando superar essa desigualdade. Então, se identificando que existe, vivemos uma sociedade racista e que precisa de medidas para a gente superar isso, veio essa lei prevendo medidas no campo da saúde, educação, moradia, trabalho, a fim de superar essa desigualdade. Então, são essas duas leis que seriam, ao meu ver, claro, destaquei a importância da Constituição e a Convenção Interamericana, mas no plano concreto, a lei que prevê os crimes de racismo e o Estatuto da Igualdade Racial. Certo, agora eu vou passar a voz para o Mário. Bom, é muito importante saber que existem essas leis, né, Excelência? Como o Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, como ele se aplica no dia a dia? Ele prevê as ações afirmativas? Isso. Então, como eu mencionei antes, o que seriam essas ações afirmativas? São essas medidas ou programas a fim de superar essa desigualdade, nesse caso específico, relacionado à igualdade racial. E ali, ela é uma norma um pouco mais genérica, no sentido que ela apresenta mais diretrizes, orientações para se criar essas medidas, né? Em alguns pontos ela até traz mais concretamente algumas medidas, determinando ali que se cria ali, por exemplo, um crédito
específico ali para mulheres negras, para obtenção de moradia. Ali mas no geral ela apresenta diretrizes e orientações para que o poder executivo ali crie essas medidas. Por exemplo, uma das ações afirmativas mais conhecidas são as cotas. Então, ali não está na lei, no Estatuto da Igualdade Racial, não está prevista as cotas, mas ela prevê ali no capítulo referente à educação que se crie medidas afirmativas nesse âmbito. Então, a partir dessa diretriz que as universidades inicialmente passaram a criar as cotas, depois veio a lei criando a questão das cotas raciais. Então, algumas medidas ela traz na própria lei, mas no geral ela traz mais diretrizes e orientações para que o poder executivo, que tem esse poder de criar as medidas mais concretamente, estabeleçam essas medidas. Então, em resumo, ela traz um direcionamento e orientações de como a gente vai superar a desigualdade racial em cada um desses âmbitos, seja no acesso à saúde, acesso à moradia, acesso à educação. Então, o Estatuto da Igualdade Racial vem mais nesse sentido. Então, muito bem respondida a pergunta, né? Agora eu vou para a terceira, né? Que seria a questão da atuação do Ministério Público, né? Agora a gente gostaria de focar na atuação do Ministério Público, né? Qual que é o papel do Ministério Público na defesa dos direitos da população negra e no combate ao racismo, né? O senhor falar um pouco agora sobre o Ministério Público, né? Então, a atuação do Ministério Público é bastante ampla. Então, tem várias frentes nessa questão do combate ao racismo, mas eu consigo destacar duas. Uma primeira é sendo o autor dos processos criminais nesses casos de racismo, né? Eu mencionei lá inicialmente que tem a lei que prevê os crimes de racismo. Quando acontece uma conduta, né, a pessoa pratica esse crime, ela precisa ser responsabilizada, tem um processo para, ao final, eventualmente, ela ser condenada. E o Ministério Público é o autor dessa ação. Então, quem vai ajuizar a ação contra essa pessoa que praticou uma conduta racista é o Ministério Público. Então, uma primeira atuação é essa, de ser o autor da ação penal contra essas pessoas que praticam racismo, buscando a responsabilização delas, ela eventualmente ser presa, receber uma pena. Então, essa é um primeiro atribuição do Ministério Público no combate ao racismo, buscar a penalização das pessoas que praticam essas condutas. E um segundo, a atuação do Ministério Público, que não só no racismo, mas no geral, é a proteção dos direitos da coletividade. O que seriam isso? São direitos que não pertencem a uma ou outra pessoa individualmente. Isso, por exemplo, vou dar alguns exemplos ali fora da questão do racismo. Por exemplo, quando tem o meio ambiente, quando tem uma poluição ali gerando um dano ao meio ambiente, não está atingindo uma ou outra pessoa individualmente. Quando tem um dano ao meio ambiente, toda a comunidade está sendo atingida. Então, o Ministério Público tem atribuição ali para atuar, seja para recuperar esse dano ambiental, para a pessoa ser sancionada, ela pagar uma indenização. Outro exemplo, tem um desvio de dinheiro público na prefeitura, por exemplo. Como o próprio nome diz, o dinheiro é público, não pertence a uma ou outra pessoa. Então, quando tem esse desvio, atinge toda uma coletividade. O Ministério Público pode atuar nesse caso. Mesma coisa com algumas condutas racistas. Por exemplo, igual mencionei alguns casos anteriormente, um estabelecimento que expressamente fala, ó, eu só atendo pessoas brancas ou não atendo pessoas negras. Ele não está atingindo uma ou outra pessoa, ele está atingindo toda a população negra, que ele está fazendo essa diferenciação de só atender pessoas brancas. Então, gera um dano à coletividade, especialmente para o povo negro. Então, o Ministério Público tem atribuição para atuar, ajuizando uma ação contra esse estabelecimento para que ele não adote essa conduta, no sentido, ó, você não pode fazer essa diferenciação, para eventualmente até ele pagar uma indenização, que a gente chama de dano moral coletivo. Quando uma conduta atinge toda uma coletividade, entende-se que pode gerar um dano moral a essa coletividade, ele tem que pagar uma indenização. Então, isso é um exemplo de como o Ministério Público pode atuar em favor da coletividade. Então, quando tem condutas racistas que afetam toda uma coletividade, o Ministério Público também pode atuar. Então, eu identifico essas duas frentes como as principais de combate ao racismo pelo Ministério Público. Muito interessante. Eu vou passar agora para o Mário, daí ele faz a próxima pergunta. Bom, você falou muito bem aí
O senhor poderia nos dar alguns exemplos práticos de casos que o Ministério Público atua para combater o racismo e garantir os direitos da população negra no Brasil? Uhum. Falando da minha perspectiva pessoal, né, de situações que eu atuei, uma situação que em mais de um município já aconteceu foi se deparar com municípios que não tinham previsão legal das cotas raciais para concurso público. E daí a gente, verificando essa omissão do município, a gente faz uma recomendação inicialmente, falando, ó, vocês, indicando ali os fundamentos pelos quais o Ministério Público entende que eles estão se omitindo, nesse sentido que eles precisam criar uma lei criando essas cotas raciais. E a partir dessa recomendação, em regra, os municípios acatam e criam a lei prevendo essas cotas raciais. Então, em mais um município, a gente verificou essa omissão, fez a recomendação e veio a lei criando as cotas para cotas raciais no concurso público municipal. Mas, em regra, no dia a dia, assim, o maior volume de atuação do Ministério Público é nas condutas racistas individuais, gerando essa apuração do crime, né, igual eu mencionei anteriormente. Então, especialmente na questão da injúria racial, que nessas outras condutas, como foi mencionado, é difícil a gente apurar, conseguir constatar, igual eu dei os exemplos ali, um estabelecimento que faz essa diferenciação. É difícil a gente visualizar assim de forma expressa, não, um estabelecimento que só atende pessoas brancas, ou uma pessoa que só contrata pessoas brancas. Então é difícil a gente se deparar com essas situações tão expressas, assim, tão à mostra, para ter a atuação do Ministério Público ali para responsabilizar a pessoa. Então, em regra, dos crimes ali de racismo, o mais comum é o da injúria racial, que acontece esse dos xingamentos e utilizar esses xingamentos de cunho racista. Então, essa no dia a dia é a maior atuação do Ministério Público, como autor da ação penal contra essas condutas. Mas mencionando ali algo de uma situação que teve um impacto pessoal muito grande, foi uma situação que a gente tem o que a gente chama de crime é para os adultos. Quando um adolescente pratica uma conduta que a gente considera crime, a gente não chama de crime, a gente chama de ato infracional. Então, quando um adolescente pratica uma conduta racista, ele pratica um ato infracional e ele também é responsabilizado. Em um dos municípios que eu trabalhei, veio uma situação dessa, num contexto até de bullying, onde alguns alunos faziam essa bullying, né, com uma colega, especialmente com essas questões de racismo, né, fazendo... ainda que na cabeça deles em tom de brincadeira, a questão da cor dela, do cabelo dela, coisas assim, e que foi tão grave para a vítima, no caso, que ela não quis mais ir para a escola. Então, foi uma atuação ali que a gente chamou esses alunos, eles foram responsabilizados, e eu ali na reunião com eles, assim, a gente percebia que eles não tinham essa maldade, eles não tinham essa compreensão de como isso era grave para a vítima, por conta na cabeça deles era como se fosse uma brincadeira. Eu tô brincando, ela brinca, ela também faz brincadeira comigo, eu faço brincadeira de volta, mas aquilo era muito ofensivo para a aluna, tanto que ela não queria mais ir para a escola. Então eles foram responsabilizados, ali até foi aplicada uma medida no sentido que eles tiveram que ler um livro com o tema do racismo e fazer um resumo ali para o Ministério Público, e posteriormente deu para perceber que eles entenderam que aquilo que na cabeça dele era brincadeira, a gente tem que sempre pensar pelo lado da pessoa ali, como que a outra pessoa se sente. Então foi uma atuação ali que foi muito marcante pessoalmente para mim por conta disso, do envolver a escola e perceber como, às vezes, não é que existe uma maldade, mas uma falta de conscientização e entendimento do problema do racismo. É muito, muito interessante o senhor ter abordado sobre isso, né? Então, assim, nesse caso que o senhor falou mais pessoalmente, esses casos, assim, por exemplo, aqui no município, já teve muitas ocorrências em decorrentes disso, desse caso do racismo nas escolas, como, assim, falando mais aqui a questão do nosso município, como que é, assim, tipo, é recorrente, como que é, assim, aqui no nosso município? Aqui eu tô há pouco tempo ainda aqui em Santo Antônio, eu cheguei aqui no meio desse ano, então eu tô há pouco tempo,
mas na escola aqui ainda não chegou, pelo menos não chegou até mim casos de racismo aqui dentro da escola. Não que não exista, só não chegou até mim. A maioria dos casos que chega até mim é essas questões de injúria racial, mas de adultos que passam ali, se desentendem, e daí uma das pessoas quer xingar a outra e se utiliza desses elementos racistas ali para xingar a outra pessoa. E porque você xingar a pessoa de qualquer coisa já é crime, que é o crime da injúria normal. Então você usar os xingamentos normais, vamos dizer assim, já é um crime. Só que quando você xinga outra pessoa usando esses elementos referentes à cor dela, é uma injúria mais grave, que é chamada injúria racial, que tem uma pena maior e reflexos mais graves. Então, aqui em Santo Antônio, a maioria dos casos envolvendo racismo que eu peguei foi isso, de injúrias raciais com adultos, com adolescentes. Na escola não tive contato, e com outras situações, como eu mencionei, essa de estabelecimentos ou pessoas que só contratam, outros tipos de racismo ainda não chegou, não que, reitero, não que não exista, só não chegou ao nosso conhecimento. Muito interessante, então, a gente saber, né, para a gente falar também e conhecer um pouco aqui, né, de como é que é essa questão no nosso município, né. Agora eu vou para a próxima pergunta. Então, é realmente muito interessante ver como que o Ministério Público faz, né, para agir de fato, né, para combater essa situação. A gente tem a próxima pergunta. Existe alguma dificuldade específica que o Ministério Público enfrenta ao lidar com crimes de racismo, considerando que muitas vezes são crimes velados ou difíceis de provar? Tipo, tem essa dificuldade? Qual é o principal desafio, assim, de vocês para enfrentar esse problema, assim? Tem algumas dificuldades. Eu poderia destacar, igual foi mencionado na própria pergunta, essa questão da prova, né? Porque, em regra, na prática, vamos dizer assim, igual eu dei alguns exemplos hipotéticos, mas na prática, como eu também já disse anteriormente, é difícil ter casos tão evidentes de racismo, assim, de um estabelecimento que não atende negros, uma pessoa que só contrata a pessoa branca. É difícil ter assim, situações tão explícitas. Em regra, tirando as situações de injúria racial, que é mais explícito, né? A pessoa já xinga utilizando esses elementos. As outras situações de racismo é algo muito mais velado, implícito, por exemplo. E às vezes nem a própria pessoa que está praticando a conduta, às vezes ela tem consciência que ela está sendo racista. Vou dar um exemplo. A pessoa tem sua empresa e está precisando contratar. Abre ali a vaga, ali, estou precisando contratar para essa função. E daí várias pessoas se interessam, enviam um currículo ali, se apresentam. E daí ali chega ao final ali, ele analisando os currículos, tem uma pessoa branca e uma pessoa negra. O currículo das duas é exatamente igual, tem as mesmas experiências, a mesma qualificação. E daí ele acaba, nesse exemplo, pode estar escolhendo a pessoa branca. E às vezes na cabeça dele ele nem entendeu por que ele escolheu uma em detrimento da outra. Mas implicitamente, por ele estar inserido nesse contexto de uma sociedade racista, desse racismo estrutural, às vezes inconscientemente ele já tem isso de que uma pessoa branca talvez seja mais qualificada que uma pessoa negra. Então, às vezes, ele nem tem noção disso, porque ele já convive dentro de uma sociedade assim. Então, implicitamente, ele faz essa escolha que foi racista. Ele escolheu uma pessoa pela cor. Não teve nenhum outro elemento que fez ele escolher uma em detrimento da outra. Só que é muito difícil provar isso. Como que a gente vai provar que ele escolheu um candidato em detrimento do outro por conta da cor, sendo que foi uma coisa que só está dentro da cabeça dele? Isso em várias outras situações podem ocorrer. Então, na prática, tem essa dificuldade da prova, porque às vezes é algo muito implícito, algo muito tênue ali, essa questão do racismo, e tem essa dificuldade de provar. E outra questão, principalmente nesses crimes de racismo, como eu mencionei, da lei de racismo, que eles só são punidos a título de dolo, ou seja, quando a pessoa conscientemente e voluntariamente é racista. Então, em situações em que ele, de forma inconsciente, sem querer, como essas condutas em que ele implicitamente tem isso enraizado e acaba sendo racista, acaba não configurando o crime de racismo, né? Então, tem essa dificuldade da punição criminal só quando a pessoa dolosamente é racista. Então, eu identifico que a dificuldade
nessa atuação do racismo é duas. Uma primeira, conseguir provar essas situações, e uma segunda, que a necessidade, no caso dos crimes, de que haja esse dolo. E uma terceira dificuldade que me veio à cabeça aqui agora é chegar ao conhecimento do Ministério Público essas situações. Como eu mencionei, eles perguntaram quais situações o Ministério Público já atuou. Eu mencionei, nunca atuei aqui no Santo Antônio em situações de racismo na escola e outras situações, e eu ressalvei. Não que não exista, não chegou ao nosso conhecimento. Então essa é uma dificuldade que às vezes a pessoa que sofre o racismo, ela, seja por diversos fatores, ela não quer levar isso até as autoridades, seja porque ela não quer, por vergonha, não quer que isso gere problemas, ou qualquer outro fator. Então tem isso questões de racismo que ficam ocultas, porque as vítimas não levam ao conhecimento das autoridades. É claro, não vou botar a culpa na vítima, porque às vezes a sociedade não as apoia. Então elas justificadamente falam, eu não vou levar isso até o Ministério Público, até a polícia, porque vão falar que eu estou errada. Então, ou por qualquer motivo apoiar outra pessoa falando, não foi isso, você entendeu errado. Então, por às vezes ela não ter esse apoio, acaba que ela não leva ao conhecimento das autoridades e os autores acabam não sendo responsabilizados. Então, tem essa dificuldade também de ter o Ministério Público, a polícia, ter conhecimento dessas situações, porque elas ficam às vezes ocultas. É bem interessante também isso que você falou, né? Porque às vezes a pessoa até é vítima, né? Acontece isso, mas muitas vezes ela não leva à frente, porque às vezes ela acha que é algo assim minúsculo, né? E a pessoa não entende, na verdade, que aquilo que aconteceu com ela foi um crime, né? Uma coisa grande que deve sim ser levada à frente. E como você falou, a gente já está inserido em uma sociedade assim, o que muitas vezes acaba deixando esses crimes por debaixo do pano, né? Então, bem importante também essa fala. Agora eu vou passar para o Mário fazer a próxima pergunta. Bom, promotor, apesar de toda a legislação, Ministério Público, o racismo ainda é um problema no Brasil. Eu queria saber quais são os principais desafios para enfrentar o racismo. Acho que um primeiro passo na minha opinião, eu acredito que a nossa sociedade já deu, que é reconhecer que a gente vive numa sociedade racista. Não é apontar o dedo a todo mundo. No geral, a gente está inserido numa cultura racista. A gente nasce e é acostumado a conviver isso, e às vezes a pessoa tem isso como algo comum. Por exemplo, a gente está acostumado e às vezes não percebe que isso está errado, que isso não é comum. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no nosso Congresso, deputados e senadores. Quantos desses deputados e senadores são negros e quantos são brancos? Você tentar puxar pela cabeça ou pegar uma foto lá de todos eles dentro do Congresso, você vai ver que a maioria esmagadora são pessoas brancas. Mas como que se a população no geral ela é bem dividida, se até eu acredito que a população negra talvez até supere a branca, como se a população no geral tem essa divisão, mas quando você vai ver os representantes da população, quase não tem pessoas negras. Como que isso é normal? Outro exemplo, até citando a instituição que eu trabalho, o Ministério Público ou até o Judiciário com os juízes. Quantos promotores e juízes são brancos e quantos são negros? Até às vezes aparecem fotos assim dos juízes todos juntos assim. Em regra, são todos brancos, são exceções os negros. E daí volta aquilo, como se a população é tão a proporção de pessoas negras é tão alta, como que para acessar esses cargos de maior poder decisório, como ser um juiz, um promotor, a maioria é branca, né? Isso, um outro exemplo, uma profissão que é considerada assim das mais, como que eu posso dizer, maior prestígio, que seria os médicos, né?
Quando você vai ver fotos assim da faculdade de medicina, ali os que entraram na faculdade ou os ao final aprovados, você vai ver que a maioria ali dos formados são brancos. Então isso a gente às vezes está inserido nisso e não percebe como isso reflete como a nossa sociedade é racista. Por que nessas posições de maior prestígio ou de maior poder decisório as pessoas negras não têm acesso? Então, isso reflete como a nossa sociedade é racista. Então, voltando ali o que as dificuldades, né? Eu acredito que um primeiro passo a gente já deu, que foi identificar que tem um problema, identificar que a gente está numa sociedade racista e a gente precisa tomar algumas medidas. Eu destaco isso, parece pouco esse reconhecer, mas outros países, até países da Europa que a gente tem no nosso inconsciente, que são países mais evoluídos, não tem essa percepção de que o racismo é um problema. Não sei se aqui o pessoal gosta de futebol, acompanha, por exemplo, situações que acontecem com o Vinícius Júnior. Ele sofre xingamentos de cunho racista durante os jogos fora, e lá na Espanha eles não têm a compreensão que esses xingamentos utilizando de cunho racista são mais graves, porque atingem a dignidade da pessoa. A pessoa está falando que pela cor dele ele é menor que as outras pessoas, que isso é mais grave do que um outro xingamento, você chamar o outro de bobo, chamar o outro de idiota. É diferente de você fazer xingamentos de cunho racista, porque isso você está falando que pela cor dele, ele é uma pessoa inferior, isso atinge a dignidade dessa pessoa. Então, lá na Espanha, eles têm uma dificuldade de compreender isso, porque aqui no Brasil, no geral, né, não posso falar por todas essas pessoas, mas no geral, já tem essa compreensão de que é algo mais grave. Então, a gente aqui no Brasil, pelo menos, deu esse primeiro passo de compreender que estamos na sociedade racista e precisa tomar medidas para superar isso. Até por isso que vem leis específicas de crimes de racismo, do Estatuto da Igualdade Racial, a questão das cotas, entre outras medidas para superar essa questão do racismo. Então, a gente deu esse passo, a gente cria essas leis, mas o passo seguinte é as pessoas se conscientizarem, que não adianta vir leis, vir medidas governamentais se as pessoas não têm essa compreensão e para mudar a cultura. Então, porque, como se diz, é um racismo estrutural que está enraizado na sociedade, que é passado de geração em geração, tido como algo normal. Então, precisa que as pessoas se conscientizem e passem a mudar o seu comportamento e a sua compreensão. Por exemplo, como eu mencionei essa questão da injúria racial, que uma das formas de injúria racial é a utilização por meio de brincadeiras. Fazer piadinha de cunho racista, e que hoje, atualmente, isso já não tem lugar. Talvez 30 anos atrás, até programa de televisão se utilizasse dessas brincadeiras. E ainda tem hoje pessoas que acham que não tem problema esse tipo de brincadeira, mas isso, ainda que seja em tom de brincadeira, isso reforça um estigma da pessoa, da população negra. Então resumindo aqui a resposta dessa pergunta, eu acho que a maior dificuldade atualmente é essa conscientização da população no geral, de cada um compreender que é preciso mudar a cultura, a compreensão sobre isso. Muito importante também, né, mais uma vez, o senhor falando que o Brasil já deu o primeiro passo, né, que foi ver que a gente tem um problema de fato, né, mas está justamente ali, porque é mais uma ação que depende do individual, não do coletivo. Lógico que do coletivo tem as leis, né, como o senhor já disse anteriormente, mas vai também do indivíduo se conscientizar do que ele está fazendo configura como um crime. Mesmo que às vezes seja em tom de brincadeira, que às vezes até a outra pessoa responda em tom de brincadeira, isso já reforça, né, o que o senhor falou, que a gente vive em uma sociedade racista, né? Então é muito importante a gente falar também, porque isso na verdade vai mais depender de ações individuais do que coletivas. Lógico que as coletivas sim são importantes, né? Elas devem ser ter um olhar mais atento, mas também vai do indivíduo, porque não adianta, que nem você disse, vir leis, vir, né, Constituição e tudo, e no final não haver essa conscientização do indivíduo, né? Então, agora fazer a próxima pergunta, né? E para nós, e para os nossos ouvintes, né, jovens, né, que nem a gente, que querem fazer a diferença, o que eles podem fazer para combater o racismo e promover a igualdade, como denunciar um caso de racismo, o que pode ser feito, assim?
começando pela última pergunta ali de como denunciar. Então, sofrendo uma situação de racismo ou tendo conhecimento, procurar as autoridades para, seja a polícia, seja o Ministério Público. Algumas situações é mais indicada a polícia, algumas situações é mais indicado o Ministério Público. Não vou entrar nos detalhes quanto a isso, porque procurando qualquer das duas, se não for o caso de uma, ela vai falar, esse caso é melhor o senhor ir para o Ministério Público. Ou às vezes ir no Ministério Público falar, esse caso é melhor o senhor ir na polícia. Então, procurando qualquer uma das duas, vai ter o direcionamento correto, mas o fato é de levar isso às autoridades, para que haja responsabilização, que haja essa correção, porque como a gente mencionou anteriormente, se isso ficar ali de forma oculta, nunca a pessoa que praticou a conduta não vai sofrer nenhuma sanção, ela vai ficar replicando esse comportamento. Então, tem que levar essas autoridades para que sejam tomadas medidas para que ela cesse essa conduta e, na medida do possível, a gente supere essa situação. E quanto ao que a gente pode fazer, além de estar denunciando, né? Podia citar coisas de maior reflexo, né? Coisas mais grandiosas, mas eu acredito que, no geral, o que cada um, tanto adolescentes como senhores, mas adultos no geral também, o que a gente pode fazer é tentar a gente mudar o nosso círculo de convívio, ser agentes de transformação dentro do nosso grupo de convívio, por exemplo, dentro da nossa família, dentro do nosso grupo de amigos, dentro aqui desse grupo de, quando perceber situações assim de racismo, ter uma conversa acerca disso para apontar como isso é errado, refletir. Às vezes a pessoa, igual eu mencionei, às vezes a pessoa não tem uma maldade, você explicar e passar a conversar, seja uma pessoa da sua família, um seu pai, sua mãe, que são às vezes pessoas, certamente são pessoas de uma geração anterior, que às vezes tem uma outra educação, às vezes até os nossos avós, quando perceber isso, conversar, ou às vezes nem quando tiver alguma conduta, quando ver alguma coisa na televisão, alguma coisa, trazer à tona esse tema para refletir junto com as pessoas do nosso convívio, para a gente difundir essa questão, para a gente conscientizá-las. Então, acho que se a gente pudesse ser um agente de transformação dentro dos nossos círculos de convívio, família, amigos, se cada um fazer essa parte, já é o suficiente para, aos poucos, a gente superar essa questão coletivamente. Então, agora passando assim, né, para nossa última pergunta, né? Então, promotor, qual que é a mensagem assim final que o senhor gostaria de deixar, né, para os nossos ouvintes sobre a importância da consciência negra e a luta do racismo, né? Qual que seria o recado, a mensagem final que você daria, né, para todos os telespectadores que estão assistindo? Qual seria a sua mensagem final? Eu acho que a principal mensagem de tudo isso é aquilo que a gente falou lá na primeira pergunta, que é a questão do por que existir um dia da consciência negra, por que existir um mês da consciência negra. Então, aproveitar esse período que, às vezes, assim como outros feriados, né, como dia 20 de novembro, dia da consciência negra, é um feriado nacional, o pessoal às vezes se apega muito, é feriado, não vai ter aula, não vou trabalhar, e não percebe por que se criou esse dia, esse período, que é para você refletir sobre esse tema. Então, aproveitar esse período para fazer aquela reflexão que a gente falou no começo, buscar, se você se você já conhece, você refletir, rememorar essa questão do histórico da luta antirracista, ou às vezes você não conhece, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, e atrás de entender sobre esse passado, como que isso aconteceu. Então, aproveitar esse período para cumprir com a finalidade que ele foi criado, que é refletir sobre essas questões e para entender melhor. Então, em resumo, a mensagem que eu queria deixar é: cumpram com a finalidade desse período, que é do mês da consciência negra, e reflitam sobre esse tema, vão atrás de informações conscientistas. Ninguém precisa ser especialista no tema, mas buscar informações, entender, compreender o tema, especialmente isso que é tão debatido e tem tantos reflexos na nossa sociedade. É importante que todo mundo conheça um pouco. Então fica essa mensagem aí para os senhores e para os nossos ouvintes. Muito obrigado, promotor, por compartilhar o que você sabe para nós. Foi uma experiência muito boa. Obrigado por aceitar o convite também. A gente agradece muito, né, o senhor, a gente sabe que o senhor tem uma agenda bem lotada, e a gente agradece muito o senhor ter tido essa disponibilidade, né, e ter vindo, né, tirado o seu tempo para vir aqui dar uma entrevista e falar sobre esse tema tão importante. Então, a gente
não só, eu não falo só nós, né, mas eu falo em nome de todos, eu falo no meu nome, falo no nome do Mário, falo no nome do Luiz Henrique Milani, que está aqui, da Heloísa, da professora Eusete, e a todo mundo que faz parte desse projeto. Eu quero agradecer a cada um de vocês que fizeram parte aqui, né, então a gente chega ao fim de mais um episódio, né, então esse vai ser o nosso último episódio do ano. Então a gente quer passar a agradecer, primeiramente, ao Cláudio por ter vindo aqui. Muito obrigado. Foi realmente uma aula, foi uma conversa muito boa, sabe? Bastante com troca de experiências, de conhecimentos, né? E a gente se vê ano que vem. E então a gente quer desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe a todos. Então, até mais e tchau. É isso.